Porque Mateus fez a narrativa enfatizando uma negação que foi aumentando, crescendo cada vez mais na sua ênfase, na sua veemência, no seu furor. E é isso que nos assusta nesse texto. Esse texto é um texto que mexe conosco, que deve ser assim. Então vamos caminhar por essas etapas. Nós vamos começar, vejam aí, o versículo 69 e 70, nesses versículos de Mateus 26, 69 e 70, vocês veem a primeira etapa da negação de Pedro. E nós vamos dar um título para essa etapa. E essa etapa vai se chamar a negação dissimulada. O que é dissimulada? Algo sutil. Uma negação disfarçada. E alguns discípulos envergonhados por serem discípulos de Jesus, com medo de serem ridicularizados, negam o Senhor de forma dissimulada, de forma sutil, de forma disfarçada. Não declaram a plenos pulmões, com todas as letras, com todas as sílabas, que são discípulos de Jesus. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim, observe essa primeira etapa, a negação dissimulada. Vejam, o texto diz, ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Vejam, volte para o versículo 58, vire a página, veja o versículo 58, porque é necessário que os irmãos situem essa história no cenário geral. Acompanhem, não se dispersem. Vejam, mas Pedro seguia de longe, versículo 58, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Esse versículo 58 mostra que o que acontece depois, o que acontece na entrevista de Jesus, isso acontece ao mesmo tempo em que Pedro está conversando com as pessoas que o abordam. Enquanto Jesus está sendo questionado e atacado pelas autoridades, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, nesse mesmo instante, Pedro está sendo abordado por aquela serva, por aquela outra serva e por aqueles circunstantes que estavam ali. As histórias então estão andando em paralelo. Mas pensem num filme. Enquanto está acontecendo a cena de Jesus ali com as autoridades, como o sumo sacerdote e o sinédrio, ao mesmo tempo está correndo esta cena aqui. Só que Jesus tem um comportamento diante da ameaça, Pedro tem outro. Ele estava assentado fora no pátio. Isso nos remete ao versículo 58, mostrando o que estava acontecendo naquele instante enquanto Jesus estava sendo questionado e julgado. E aproximando-se uma criada, o texto grego diz que era uma pequena criada. Não era o sumo sacerdote. Não era um grande soldado ali cuidando da casa. Não era nenhuma grande autoridade do sinédrio. Não. Era só uma criadinha. O texto não fala se pequena criada se refere à idade dela, sendo uma menininha, ou se era uma pequena criada no sentido de ser uma serva muito humilde, uma serva de um nível muito baixo. E ela lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Vejam a negação dissimulada. O texto no versículo 70 diz, ele porém o negou. E vejam o que vem depois. Vejam como Mateus narra isso de maneira a aprofundar o erro de Pedro, a realçar o erro de Pedro. Ele, porém, o negou diante de todos. Por que Mateus coloca essa expressão, diante de todos? Porque ele quer mostrar que Pedro cometeu o pecado que Jesus havia condenado no capítulo 10, no versículo 33. Mateus 10, 33 diz assim, aquele que me negar diante dos homens. O que vai acontecer? Eu negarei diante do meu Pai. Mas como foi que Pedro negou? Ele o negou diante de todos. Quando ele constrói essa expressão, ele o negou diante de todos, ele quer que nós, leitores, nos lembremos de Mateus 10. Pedro agiu de forma dissimulada. Essa é a primeira maneira, essa é a primeira etapa
nesse processo de negação. Vejam na sequência, vemos a segunda etapa agora. Acompanhe a leitura, versículos 71 e 72, esses dois versículos mostram a segunda etapa. E a segunda etapa, ela se chama a negação com juramento falso. Vejam que a gravidade aumentou, é pior, é mais grave. Vejam o que diz o versículo 71. E saindo para o alpendre, que era o alpendre? Por que ele foi para o alpendre? O que é isso? O alpendre é a entrada da casa. Mas a entrada da casa é também a saída da casa. O que ele está fazendo? Saindo de fininho. Ele falou, tem que sair daqui. Vejam o que acontece para sua tristeza. Ele vai para o alpendre, rumo à saída da casa, querendo escapar dali. E quando ele vai, o texto diz, foi ele visto por outra criadinha. Ela não fala com Pedro, fala com eles. Mas notem bem, neste ponto, existe algo muito grave acontecendo. Me acompanhem nisso. Acompanhem o meu raciocínio aqui. Esta moça, quando ela aponta o dedo para Pedro e diz, este também estava com Jesus, ela não fala o Galileu, como a primeira falou. Porque quando ela disse, ele estava com Jesus e chamou Jesus de o Nazareno, isso deveria causar em Pedro um impacto muito maior. E foi habitar, falando aqui sobre Jesus ainda menino, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. O que foi dito pelos profetas? Ele será chamado Nazareno. Naquele instante, diante de Pedro, uma profecia messiânica se cumpriu. Pedro viu, naquele instante, saindo da boca daquela criada espevitada, ele viu uma profecia messiânica se cumprindo ali diante dos seus olhos. E ele negou outra vez. E nós vamos ver até onde ele pode chegar agora na terceira etapa. Há uma terceira etapa agora aqui. E agora nós vamos chegar no ápice da mensagem, no ápice da leitura, no ápice da passagem. Veja o que o texto diz aqui nos versículos 73 em diante. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Agora não é mais uma criada, é um grupo de pessoas. Chegam para Pedro e dizem, você também é um discípulo. Dá para perceber pelo seu sotaque. Você não é daqui, você é da Galileia. E dá para perceber que, sendo da Galileia, não é normal que você esteja aqui, na casa do sumo sacerdote aqui em Jerusalém. Você não é dos nossos, você não é dos servos que moram aqui. Você não é dos servos das pessoas que estão aqui, não. Você veio de fora. Certamente você é um deles, porque o seu modo de falar, o seu sotaque mostra isso. Como era o sotaque dos galileus? Existem documentos do primeiro século documentos que falam de palavras que eram pronunciadas pelos galileus, que os judeus do sul e da Judéia não compreendiam. Eram palavras que eles falavam no seu vocabulário ali de pescadores, que as pessoas do sul não compreendiam. Não entendiam o que estava falando. É como aconteceu comigo quando eu fui para o Ceará pela primeira vez. As pessoas falando, porque eu estou aperreado, que estou aperreado. Que raio de aperreado é isso aí? O que é aperreado? E aí, na mesa onde estávamos, eles começaram a discutir o que significa aperreado. Eu acho uma palavra horrível essa palavra. Aperreado. Palavra feia.
E eles começaram a falar, não, aperreado. Eu falei, aperreado é uma pessoa nervosa? Ele está nervoso? Estou muito bravo, eu estou aperreado? Não, não é. Aperreado, e começaram a explicar para mim o que significa aperreado. Até hoje eu não entendi direito, né? Mas eles se entendem lá entre si. Então o pessoal do Nordeste, aí, pessoal da Charles Spurgeon, que está me ouvindo aí, o pessoal que assiste os nossos cultos, por favor, envie um e-mail para mim. E agora, olha o que eu estou pedindo agora, hein? Envie um e-mail para mim essa semana definindo aperreado. Né? O que é um aperreio? Alguém sabe o que é isso, Fernando? Aperreio? Você já usou essa palavra alguma vez? Você já ficou arrepiado? Não. Você ficou arrepiado. Aperreado você nunca ficou. Ok. Ficou arrepiado hoje. Mas eu não sei. Eu acho que aperreado é a pessoa debaixo de pressão. Né? Nervosa embaixo de pressão. Isso é o aperreio. Que palavrinha feia é essa, né? Então imagina Pedro passando, dá licença, eu estou aperreado. Pessoal, você não é de São Paulo, não. Você não é de Jerusalém, não. Você é da Galileia. Paulista não fala desse jeito. Então não teve jeito, descobriram que Pedro era da região norte, ali da Palestina, e disseram isso. Você não é daqui, o seu modo de falar denuncia você. Ele começou a amaldiçoar. O texto não diz se ele amaldiçoou a si próprio. O texto não diz se ele amaldiçoou aquelas pessoas. Mas é muito provável que ele quis mostrar que não tinha relação nenhuma com Jesus. E a única forma de mostrar que ele não tinha relação nenhuma com Jesus era amaldiçoar o próprio Senhor. E começou a jurar, dizendo: Uk oida tonantropon. Não conheço esse homem. Eu não conheço. Maldito seja. Não conheço esse homem. E quando ele fez isso, o galo cantou. Nesta noite, antes do sol nascer, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele se lembrou disso. E saiu. E chorou. Amargamente. Depois desta noite de traição, depois desta noite de negação, depois desta noite de desonra, pode acontecer um encontro. Pedro não é mais citado nesse evangelho. Esta é a última vez que Pedro aparece no Evangelho de Mateus. O capítulo 27 não fala mais sobre ele. O capítulo 28 não menciona mais o seu nome. Esta é a última aparição de Pedro. Ele é descrito chorando amargamente. A história de Mateus termina para Pedro com Pedro chorando amargamente. Mas quando nós lemos os versículos 31 e 32, nós sabemos que depois deste choro, depois dessa noite de desonra e de negação, houve um encontro. Jesus o aguardou na Galileia e andou com ele na praia do mar.